Olá, pessoal da comunidade Wibix. Estamos começando mais um Wibixcast, agora com canequinhas da Wibix. Melhoramos as coisas aqui e também com um novo parceiro aqui, um novo wingman para me ajudar aqui nas conversas e nas perguntas, o Thiago da Cria, para a gente aproximar um pouco mais a nosso bate-bola aqui entre o Wib e Cria, que nada melhor do que trazer alguém da Cria para estar sempre com a gente aqui, batendo um papo sobre inovação, tecnologia e curiosidades desse meio em que a gente atua, né? Hoje a gente tem aqui um convidado extremamente especial. Hoje a gente vai conversar com uma das pessoas mais importantes do mercado de franchising do Brasil, né, Ti? Total. Para não dizer do mundo, né? Exatamente, é o que eu estou ouvindo dizer, que ele é um dos maiores do mundo. Exatamente. Hoje a gente tem aqui o André, por favor me corrija, Friedheim. Certíssimo. Nossa, você fez de primeira. Ele é presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchise, e recentemente assumiu a presidência do Conselho Mundial de Franquias. Se ele não é o maior do mundo, quem é, né? Quem é, né? André, obrigado por ter vindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Wibixcast. É um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai perguntar muito sobre esse mercado de franchise, um pouco da atuação dele, né, nesse meio, e também ouvir um pouco do ponto de vista sobre como isso tudo converge também com o universo de tecnologia, inovação, metaverso, Exatamente. Wibix, né? Total. Vamos lá, André. Para a gente começar aqui, explica para os nossos ouvintes, dá um resumo. O que é o franchising? Vamos Perfeito. do básico. Tudo né? bem, obrigado pelo convite. É um prazer, a gente trabalha muito perto da Wibix e acho que é legal vocês entenderem um pouquinho sobre o mercado de franquias. Franchising nada mais é do que uma relação entre um franqueador e um franqueado. O franqueador é quem detém a marca, é quem desenvolveu o know-how operacional, o know-how mercadológico de um determinado produto ou serviço, e ele concede a um terceiro, esse sim o franqueado, o direito de explorar essa marca, distribuir esse produto ou esse serviço dentro de um território pré-programado durante um prazo contratual que geralmente é de 5 anos. Então a gente tem vários tipos de franquia, vários segmentos de mercado que atuam com franquia, desde alimentação, passando pela área de estética e beleza, pela área de educação. Quer dizer, existem vários modelos de franquia. É um modelo que começou muito fortemente no pós-guerra, nos Estados Unidos. Incrível. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, Nossa, a economia devastada nos Estados Unidos. Quando os combatentes voltam para a América... Não, começou já faz um bom tempo. Quando eles voltam para a América, economia ruim, eles levaram marcas conhecidas, principalmente de alimentação, para as suas cidades e ali começaram a explorar a franquia. Nossa, então, incrível. a franquia nada mais é do que um sistema de negócios onde as duas partes trabalham em conjunto pelo bem comum, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, para se estabelecer uma relação ganha-ganha, onde o franqueador usa o seu franqueado como um canal de distribuição e o franqueado é aquele que vai atingir o público final, o consumidor final. Incrível. André, uma pergunta assim, no Brasil, quais são as maiores? O Brasil, primeiro assim, o Brasil é o 4º maior mercado de franquias do mundo. Tá? Outra novidade, né? A gente Outra tem o coisa que mercado eu também não americano, o sabia, mercado sim. americano é o número 1 do mundo, depois o mercado chinês, sul-coreano e aí entra o Brasil. A gente, só para vocês terem um pouquinho de noção de números desse mercado, hoje o franchising no Brasil representa 2,7% do PIB brasileiro. Uau, A gente vai faturar agora em 2022 mais de 200 bilhões de reais. Incrível. São 2.800 redes franqueadoras e 180 mil unidades de franquia. O número que é impressionante é que hoje a gente inaugura no Brasil 38 novas franquias todos os dias. Todos os dias. 365 dias. De novas marcas ou de diversas marcas? De diversas marcas, de diversos segmentos, como a gente falou, mas a gente tem uma máquina de novas lojas, de novas operações,
E o bacana disso tudo é que cada franquia emprega, na média, 10 pessoas. Então, a gente tem muito orgulho de falar que o franchising contribui hoje... É um baita gerador de emprego. 380, 400 novos empregos diariamente. Então, o nosso mercado é muito grande e, obviamente, aqui dentro do Brasil, a gente tem marcas que se destacam. A maior marca de franquias brasileira é o O Boticário, com mais de 4 mil lojas. Uau, Depois temos uma outra marca que é muito famosa, que é o Cacau Show, também com quase 3 mil lojas. Não, o McDonald's é muito importante. Eu estou falando em número de lojas e não estou falando em faturamento. Eu pensava que em número de lojas mesmo, porque todo lado você vê um McDonald's. Não, o McDonald's também é muito grande. Subway também é uma outra marca muito, muito forte aqui no mercado brasileiro. Colchões Ortobon é uma outra marca de franquias. Incrível também. É muito... A gente está em... Eu tinha um professor, eu tinha um professor que, quando eu estudei administração, eu tinha uma cadeira eletiva ali que era de franquias. Sim. E ele falava que o que tem nas páginas amarelas, isso eu estou falando há 30 anos atrás... Acho que muito ouvinte nosso não sabe nem o que é, cara, páginas amarelas. Pessoal, páginas amarelas, para quem não sabe, acredite, mas deve ter gente que não sabe. Deve, muitas. Era um livro desse tamanho, com o número de telefone de todo mundo da Você cidade. vinha na ordem alfabética. Na ordem alfabética. Lista telefônica. Na verdade, as amarelas eram das empresas, e né? por isso que eu falei que as brancas eram das pessoas físicas e as amarelas eram das empresas. Verdade. E esse professor falava, o que tem nas listas amarelas, nas páginas amarelas, é passível de se tornar uma franquia. Perfeito. Basta que a gente tenha marca registrada e diferenciais competitivos interessantes daquele negócio que vão atrair pessoas a fazerem parte daquela rede. Então, vocês veem que o universo e as possibilidades dentro do mercado de franchising são realmente inúmeras. Quase, né? Então, com números tão expressivos assim, você pode afirmar que é um bom negócio. Olha, tem um dado que é super bacana, que eu acho que ilustra bem o mercado de franquias. No Brasil, num período de 10 anos, 80% dos negócios que são abertos de maneira independente encerram suas operações, fecham. Era até o que eu ia comentar. Eu acho de negócios independentes. Uhum. Em franquia, só para completar, em franquia, esse número cai para 10%, nesse mesmo espaço de tempo, de 10 anos. Então, o que significa? Eu não estou falando que franquia não tem risco. Sim, tem risco. Montar qualquer negócio tem risco. Né? Mas como você conta com marca, com know-how, com apoio, com ganhos de escala, você participa de uma rede de negócios, teoricamente é 8 vezes mais seguro você montar uma franquia do que montar um negócio de maneira independente. Perfeito. Tá? Mas, então assim, a gente tem números que comprovam que sim, é um bom negócio, mas tem risco como qualquer negócio que a gente monte, independentemente de ser franquia ou não. Bastante, né? Porque você parar para pensar, uma franquia geralmente é um modelo de negócio já bem validado, né? Tipo, para chegar à franquia, ele foi testado, né? Ele foi validado. Então, também um dado que essa pequena parcela que existe, que fecha, mas as que não fecham pode virar uma franquia? Não, as que não fecham, não. Eu tô falando que já compraram franquias. Entendi. Obviamente, para virar uma franquia, o que tem nas páginas amarelas, aí precisa do tino empresarial do proprietário daquele business. Né? Obviamente, para você virar um franqueador, você precisa ter um modelo de negócios testado e comprovado. Você precisa provar que o seu negócio financeiramente para de pé. Você precisa trabalhar num mercado mais amplo, que permite capilaridade. Você tem que se estruturar enquanto empresa franqueadora, né? Porque, teoricamente, você vai ter que prestar um serviço a um novo canal de distribuição que você está montando para a sua própria empresa. Você não pode trabalhar com um produto ou um serviço muito modal, né? Muito de moda. Né? Eu vou lembrar, pouco tempo atrás, as paleterias mexicanas, as iogurterias da vida, eram produtos muito de moda. Né? E que não tiveram vida longa. E muitas empresas se tornaram franqueadoras desses modelos de negócio e ninguém sobreviveu. Né? Então, eu acho que essas são as características das empresas que querem se tornar franqueadoras. Obviamente que no Brasil, acho que hoje, por ano, esse ano, umas 150 novas marcas se tornaram franqueadoras aqui no Brasil. Mas o grande volume vem realmente de franqueados. André, aproveitando esse tema que você colocou, desafios e
até da taxa de sucesso e tudo de uma franquia. A pandemia, na sua opinião, na sua experiência, você acha que ela atrapalhou muito, atrapalhou pouco? Ela serviu de oportunidade para algum determinado setor de franquia, para o mercado de franquia como um todo? Atrapalhou ou ajudou? Eu vejo os dois lados. Obviamente, para o franqueado que tinha sua loja em shopping, que tinha sua loja instalada, a pandemia atrapalhou. Uhum. Por outro lado, os franqueadores desenvolveram novos formatos, embarcaram muita tecnologia, fizeram o processo de transformação digital, algum de formas mais natural, outro de formas mais forçadas, né? Foram obrigados a se transformar digitalmente. Então foi um momento, eu acho, que os franqueadores ganharam bastante, porque eles se tornaram mais eficientes, eles revisitaram tamanho de loja, equipamentos, quer dizer, a gente conseguiu reduzir tamanhos de loja, vendendo a mesma coisa que a gente vendia antes, a gente embarcou muita tecnologia, a gente colocou muitos processos novos, a pandemia também trouxe para o franqueador uma nova forma de gerar leads de candidatos à franquia. Então, assim, tirando o consumo lá na ponta, que realmente foi prejudicado, em alguns segmentos mais do que outros, né? Como eu falei, o franchising ele é multissetorial, então eu tive segmentos até que se deram bem durante a pandemia. Casa e construção, farmácias, né? Que acabaram vendendo bastante. Outros sofreram muito, hotelaria e turismo, entretenimento e lazer, próprias lojas relacionadas à moda, né? Vestuário, porque ficaram fechadas. Mas, no final, eu acho que as empresas de franquia se transformaram e o principal acontecimento desse processo todo foi a integração de canais de venda. Tá? Antigamente, o franqueado montava sua loja física e daquela loja ele vivia. Ele só podia vender produtos de pessoas que entravam na loja dele e compravam o produto ali. Hoje, cada operação de franquia é entendida também, além de ser uma loja física, é entendido também como um hub logístico para os outros canais de venda da franqueadora. Se a franqueadora vende no e-commerce, quem vai fazer o last mile daquele produto lá em Manaus é um franqueado instalado em Manaus, porque ele vai ser menos custoso, mais rápido para entregar o produto para o consumidor que comprou em outro canal. Então, essa integração de canais de venda, a famosa omnicanalidade, que era tão teórica, virou prática. E isso trouxe novas fontes de receita para os próprios franqueados. A gente tem o social selling também, que entrou muito forte durante a pandemia. A gente tem os próprios vendedores de loja como micro-influenciadores. Isso tudo veio pela pandemia. Então, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, não meio vazio. Então, ótimo. Foi tirando todos os problemas que tivemos na pandemia, eu acho que o sistema de franchising evoluiu muito. Uma pergunta em relação a isso. Você acha que isso tem a ver com a criatividade do brasileiro? Com certeza, com certeza. A gente vê... Olha que coisa interessante. O mercado brasileiro, 95% das marcas que operam no Brasil são nacionais. 5% são marcas de fora. Você pega mercados, mercado mexicano, mercado argentino, mercado espanhol, português, é ao contrário. Que engraçado. Só, sei lá, 15, 20% são marcas nacionais e 80% são marcas internacionais que atuam naquele mercado em franquias. Isso mostra que o brasileiro ele é empreendedor na sua essência. As grandes... Você achou, o McDonald's, que é uma marca internacional, é o maior do Brasil? Não, não é nada de maior no Brasil. Perfeito. Entendeu? Aqui, quem manda aqui é Boticário, quem manda aqui é Cacau Show, é Copenhagen, a gente pode... Ortobon, a gente pode listar aqui várias marcas. Muito legal. Então, mostra assim, o brasileiro, ele é criativo, por isso que a gente tem tantos franqueadores nacionais atuando aqui. Então, eu acho que e a pandemia fez com que a gente se tornasse, acho que em todos os segmentos de negócio, todo mundo teve que ser mais criativo para sobreviver a esse período bem complicado. Mas eu imaginava que isso poderia ser, porque o brasileiro se vira nos 30, né? E não ia ficar de fora dessa, faz acontecer. E legal saber os dados, né? Que
é totalmente diferente de fora. Não, né? eu estava falando no episódio anterior, cara, sobre isso, que a gente precisa olhar mais para o que o brasileiro faz, porque a gente é um provedor incrível de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. Total. Muita coisa boa nasce daqui e vai para o mundo. Uhum. E eu mesmo fui pego agora, né? Porque eu achei que a maioria das franquias vieram de fora. Acho que todo mundo, né, que está em casa tá vendo. André, mais uma pergunta. Agora a gente está falando sobre o mercado, né? E o André, como é que chegou à presidência da BF? Fala um pouquinho da sua trajetória. Nossa, minha trajetória é antiga, cara. Minha trajetória... Na verdade, eu comecei como um estagiário dentro de uma empresa que se chama Francap. Eu fui o primeiro estagiário da Francap. Poxa, essa Francap, nem eu sabia. Olha, naquela época, Francap... Nem eu sabia. Francap hoje é uma empresa de consultoria da qual eu sou... o dono. Eu comprei essa empresa. Eu comecei como estagiário, 10 anos depois eu comprei a empresa. Mas naquela época, quando eu entrei na Francap, Francap significa Franchising Capital Partners. Era um fundo de venture capital para trazer franquias internacionais para o Brasil. A gente queria se tornar master franqueado de marcas internacionais aqui no Brasil. Essa era a ideia da Francap. Nunca foi ser uma empresa de consultoria. Mas vocês imaginam a gente falar de capital de risco em franquias há 30 anos atrás, né? Era bem na época do Plano Collor. Também muita gente não vai lembrar, mas muita gente vai lembrar. Mas também, muita gente vai lembrar que o nosso dinheiro ficou confiscado. Exatamente. Né? E aí, obviamente, que era uma ideia sensacional, talvez no momento errado. E aí a Francap virou uma empresa de consultoria e eu fiquei na Francap. 10 anos depois que eu entrei na Francap, eu acabei comprando a Francap dos sócios originais que saíram, eram 2 sócios que acabaram saindo. O franchise ainda era bem incipiente naquele momento, eles tiveram oportunidades em outros mercados e acabaram indo, e eu acabei ficando na Francap, trouxe um sócio que está comigo até hoje, Marcelo. E aí eu tenho essa área de consultoria e a Francap continua existindo. No meio desse caminho, eu também me tornei um franqueador das marcas Café do Ponto e Casa Pilão. Eu queria ser um consultor que tivesse uma vivência prática, né? Porque é fácil você falar o que fazer, o difícil é você fazer. E então eu me tornei master franqueado dessas 2 marcas. Essas marcas pertencem à maior empresa de cafés do mundo, a JDE, uma empresa holandesa. E eu tenho o direito de explorar essas 2 marcas no varejo, né? No varejo, montando lojas, quiosques, delivery, etc. Então, me tornei também um franqueador. Eu também sou um franqueado, né? Então, eu também opero lojas, tanto de cafés. Eu acabei de sair, mas eu estava operando até agora a NBA. Eu trouxe a Ben & Jerry's para o Brasil, dentro daquela minha ideia inicial de trazer marcas internacionais. A Ben & Jerry's dos sorvetes, eu que trouxe para o Brasil junto com o pessoal da Unilever. Então, eu acabei tenho uma vivência muito, muito bacana dentro desse mercado, como consultor, como franqueador e como franqueado operador de loja. Então, tenho os 3 chapéus. E há 18, 19 anos atrás, eu fui convidado pelo Arthur Grimbal, que é um dos sócios do Boticário, quando ele assumiu a presidência da ABF, da Associação Brasileira de Franchising, para ser um diretor de marketing naquela época. E eu adorei. Eu acho que o papel de uma associação muito importante, ela acaba representando todo um segmento de negócio. Eu sempre me dediquei muito à ABF. E é um cara, eu sempre quando eu entro em alguma coisa, eu entro com vontade, eu faço, eu vou atrás, eu me informo. Eu sou um cara que cutuco, eu sou mais agitado. E eu fui gostando da ABF. E foi um caminho meio que natural. Eu nunca fui um cara, eu preciso ser presidente da ABF, nunca tive esse sonho, nesse desejo, mas eu acho que o trabalho que eu desenvolvi durante 18 anos como diretor, vice-presidente, e há 4 anos atrás, em 2019, eu fui eleito, tem eleições, né? Eu fui eleito para a associação durante 2 anos, fui reeleito no meio da pandemia, e eu estou acabando o meu mandato agora, não pode ter uma segunda reeleição, então eu estou acabando o meu mandato agora em dezembro. Então, assim, eu adoro a ABF, a ABF é a 2ª maior associação de franquias do mundo, a gente tem hoje 1.700 associados, e não é uma associação de franqueadores, isso que é a beleza da coisa. É uma associação de franqueadores,
franqueados, fornecedores do sistema, como advogados, consultores, empresas de software, arquitetura. A gente acabou de montar uma nova categoria que são as startups. Então, a gente quer que as startups que têm soluções para o mercado de franquias estejam dentro da associação, mostrando as suas soluções, os seus negócios. Então, hoje a gente já tem mais de 100 startups. A gente tem parceria com a CAT, lá de Santa Catarina, com o Cubo, com o Bradesco, no InovaBra. Então, a gente quer que esse mundo das startups vivencie um pouco o mercado de franquias e tragam soluções para os problemas dos franqueadores e dos franqueados. Então, uma associação assim, maravilhosa, como eu falei, a segunda maior do mundo. André, como você está explicando para a gente aqui, o setor de franquia é muito diversificado, né? Tem muitos segmentos. Do seu entendimento, qual que é o segmento hoje que está em mais evidência, que está crescendo mais, assim? Olha, serviços. Serviços. Em geral. A gente está passando agora no Brasil por uma fase de profissionalização de serviços. Antigamente, a gente levava a nossa roupa, por exemplo, no tintureiro. Não era nem lavanderia, era o tintureiro. Era um cara que não te dava a nota fiscal, que se ele queimasse a sua roupa ou estragasse a sua roupa, ele não tinha seguro para repor o teu produto, né, a tua roupa. Ele não vinha pegar em casa, te trazer de volta. Na verdade, era um serviço muito amador. Eu estou dando um exemplo, e aí a gente pode extrapolar esse exemplo para vários outros. Para oficina mecânica, para o que você quiser. E eu acho que modelos de franquia, eles trazem padrões, eles trazem processos, eles fazem negociações em escala, o que permite eu contratar uma pólice de seguro guarda-chuva, por exemplo, para todas as lavanderias que fazem parte do meu sistema, me permite... torna o custo muito melhor, né? Um custo muito melhor. Então, assim, o serviço está passando por essa profissionalização e tem muita empresa de serviços hoje no mercado. Mas só que serviços é imenso, desde serviços educacionais, serviços na área médica, na área de estética, saúde e beleza, na área de veículos. Você tem muita coisa dentro de serviços. Esse é um setor que cresce bastante. O setor de alimentação é o setor mais tradicional, o maior número de franqueadores e de franqueados no Brasil estão no setor de alimentação. É um setor que cresce, é um setor que se reinventou muito durante a pandemia, né, com o surgimento até desses agregadores, dos marketplaces. A gente teve que começar a trabalhar, entender bastante de delivery. Então, também é um segmento muito forte. O mercado financeiro tem algum tipo de inserção nesse meio? Muito. Eu tenho franqueadores do mercado financeiro que usam o sistema de franquias para chuchu, quer dizer, desde empresas de seguros, que acho que está bem dentro do mercado de financeiro, até correspondentes bancários, etc. E o mercado financeiro ele também provê funding para o sistema de franchise. Claro. Então, e eles adoram trabalhar com franqueados, porque eles acham que o rating de um franqueado é muito melhor do que alguém independente, porque esse franqueado já passou pelo crivo do franqueador, a gente conhece esse franqueado, o risco de crédito é menor para essas empresas de financeiras quando ele trabalha com franqueados. Então, a gente tem, pela BF, parcerias com todos os grandes bancos públicos e privados do Brasil. Então, a gente tem uma convivência muito boa. Você acha que tem espaço para o mercado de cripto nesse setor, André? Tenho certeza que tem. Certeza que tem. Até como uma forma de loyalty, por exemplo. Tá? Até como uma forma de eu reter cliente, atrair mais clientes, reter clientes, torná-lo mais frequente na minha operação. Então, eu acho que o cripto ele está entrando já no mercado de franquias, talvez a gente possa até pensar numa moeda para o mercado de franquias. Eu tenho certeza que está só no começo. Tá? Acho que a gente começa a ter algumas experiências um pouco individuais ainda, mas quando o mercado se atentar de que pode ser uma solução, no final a gente está preocupado em vender mais. É isso que a gente é varejista, prestador de serviços na ponta. Última ponta ali, o que é venda. Aumentar a venda. Mas se eu tiver ferramentas e mecanismos para
melhorar isso, para eu ganhar performance de vendas, eu acho que loyalty através de cripto é um caminho sem volta. Com certeza a gente vai começar a ver cada vez mais isso presente no mercado de franquias. animador, né? Torna o processo bem mais... Não, eu perguntei essa daqui, mas fiquei suando frio aqui com a resposta. Tomara que ele Cavou fale o pênalti, mas tinha tudo... Você levantou a bola... Levantei a bola e rezei para ser Que gol, bom. né? Cara, a gente ficou sabendo que teve agora a 20ª... Fala um pouco do evento. Como é que aconteceu? Nós tivemos a 20ª convenção da BF. de franquias da BF. É um evento enorme, tivemos 830 pessoas. Walter Longo, que acabei de ver aqui, Encontrou com ele aqui, foi né? um dos nossos eu vi ele palestrantes. elogiando bastante, falei, vou perguntar. Não, foi muito legal. É um evento onde a gente tem 2 objetivos básicos. Primeiro, conteúdo, né? Então a gente teve grandes debates de grandes franqueadores. A temática do nosso evento foi o franchising do futuro, os próximos 20 anos. A gente completou Incrível. 20 de convenção, Que a vocês BF estão tem enxergando pros 35. próximos? E aí a gente fez grandes debates com os grandes Muito franqueadores do Brasil. Então estava lá o Semenzato, estava o Caíto da Chili Beans, estava a Sandra Chaio da Hope, estava a Renata Vick da Copenhagen, estava o Bomeni, presidente do Bob's, estava o Barreiro, novo presidente do McDonald's, todo mundo no palco falando como eles enxergam os próximos 20 anos do franchise. A gente faz mesas redondas onde a gente coloca alguns temas em debate para os próprios congressistas discutirem também. A gente teve palestras de ESG, a gente teve uma palestra de metaverso com o Walter Longo, maravilhosa. Ele fala sobre o Walter, metaverso, fala muito bem, cara. Isso tem disponível online pra gente ver, não? Pela ABF ainda não, a gente vai disponibilizar, a gente tem o ABF Transforma, a gente ainda tem um delay aí que a gente coloca, mas vai ter. Incrível. Vai ter e Eu fiquei a gente curioso acabou, demais em chegar. é maravilhoso, e a gente acabou o nosso evento com o Drauzio Varela Nossa, falando legal. de qualidade de vida, né? Sim, porque ele brinca que nenhum CNPJ merece um AVC, né? Então ele fala muito de qualidade. Ele é um cara que está com 79 anos, no dia que ele deu palestra, uma semana antes ele tinha acabado de completar a Maratona de Londres. Ele faz uma maratona todos os anos, desde que ele tem 49 anos. Quer dizer, há 30 anos que ele faz uma maratona. Não, ele é incrível. Ele é incrível e ele acabou. E então tem essa parte de conteúdo e a gente tem uma parte de networking muito grande. Então são 830 pessoas, todos empresários ali. O hotel lotou, a gente ocupou as pousadas fora da ilha de Comandatuba. Teve gente que alugou barco, atracou um barco e ficava vindo todo dia de barco porque não tinha lugar. Foi um super evento e então a gente mistura muito conteúdo com muito networking e muita festa, show da Cláudia Leite, show do Frejá. Então vocês imaginam que a festa foi boa. Pô, legal, convida a gente para a próxima. Fiquei curioso. O Ibix vai estar na próxima, Chama a gente. patrocinando a BF. Chama a gente para a próxima. Com certeza. André, dessa edição para as anteriores, teve alguma mudança assim, significativa? Porque a gente passou, teve um período que não teve, né, a convenção por causa da pandemia. 2 anos que a gente não fez a convenção, né, porque é uma convenção presencial. A gente acabou fazendo um evento online, mas que não tem a mesma... Não tem, né? Eu falo o seguinte, isso é uma coisa muito bacana, é um termo que eu tenho usado muito na BF. O que faz a BF ser forte como ela é e potente como ela é o que eu chamo de co-petition. Aonde eu misturo a competição com a colaboração. No final ali, todos nós somos competidores na busca de um franqueado e somos competidores, por exemplo, lá na praça de alimentação na busca de um cliente. Né? Então, todos os franqueados ali buscando um cliente, então todos os franqueadores buscando um franqueado. Somos competidores. Mas a gente tem um espírito colaborativo que é o espírito do franchise, é um espírito de confiança e colaboração muito fortes, que fazem com que o franchising cresça, que a gente troque ideias. Então, no final, a gente está ali, concorrentes sentados na mesma mesa, trocando ideias, vendo soluções, dividindo conquistas, mostrando que tecnologias que eles estão utilizando. Então, isso é que faz o franchising ser, no Brasil, o que ele é. Sempre numa discussão ali, encontrando caminhos de coexistir, né? Exatamente. Então, esse é onde que a gente acha que o franchising tem. Mas, indo para a sua pergunta... Cara, essa é uma... a gente já tem um formato tão bacana da nossa convenção, onde a gente mistura realmente
conteúdo, com entretenimento, que quando a gente roda uma pesquisa com os nossos associados para entender o que eles querem de diferente, eles não querem nada. Na verdade, a gente obviamente, a gente vai atualizando o conteúdo e a gente discutiu metaverso, a gente discutiu ESG, a gente discutiu cripto, coisas que estão agora mais em evidência do que no passado. Então, a gente vai adaptando o conteúdo, a gente dá muita oportunidade para que todo mundo fale, se expresse, mostre as suas coisas. A gente tem uma feira de fornecedores também para o sistema de franchising. Ali estão só tomadores de decisão. Então, a gente tinha 40 estandes de... Então, assim, é um evento tão consagrado e consolidado. A gente teve mais de 180 pessoas em fila de espera que não foram. Tá? Então, vocês entenderem o tamanho e a pujança desse evento. É muito bacana. Alguma dica para quem quer entrar nesse meio? Deve ter muito ouvinte nosso que olha, gostaria de abrir uma franquia. Se eu fosse dar os passos para isso, assim, primeiro, fazer uma autoanálise, uma autocrítica, para entender se você tem o perfil para ser um franqueado. Né? O franqueado segue regras, o franqueado divide suas informações com a rede, o franqueado tem algumas limitações contratuais que ele não teria se ele montasse um negócio independente. Primeira coisa, autoanálise. Entendendo que sim, eu tenho perfil para ser um franqueado, você tem que começar um processo de pesquisa. Mas como eu falei, a gente tem mais de 2.800 franquias no mercado brasileiro. Foca em 2 ou 3 segmentos que você tem afinidade. Se é alimentação, se é educação, procura e aí cai profundamente nesses segmentos, identificando os franqueadores que estão oferecendo suas franquias, vai conversar com esses franqueadores, entenda o modelo de negócios, faça um estudo de mercado para ver se o mercado onde você atua tem potencial para aquele produto ou serviço. E eu acho que a dica principal, vá conversar com franqueados que já estão na rede para entender se esses franqueados estão satisfeitos com a operação. Tem um outro detalhe, que a própria associação ela dá uma chancela, um selo de excelência para os franqueadores, que é uma pesquisa feita pela Nielsen, que é a maior empresa de pesquisas do mundo, com os franqueados dando nota para o franqueador. Então, hoje, tem 256 marcas brasileiras chanceladas pela BF com o selo de excelência. Volto a falar, pesquisa realizada por uma entidade terceira, sem filtro, que se chama Nielsen, né? Só para... Que é a maior do mundo. Que é a maior do mundo. Então, também é uma forma de você entender, essa franquia tem um selo de excelência, os franqueados estão satisfeitos. E aí, use seus advogados, usem seus consultores financeiros, etc., para fazer uma avaliação final daquela oportunidade de negócio. E depois é mão na massa, né? Muito trabalho. Eu acho que esse é um ponto importante. Não está tudo pronto ali, não. O fato de eu comprar uma franquia não significa que acabou, está tudo certo. Resolvido. Pelo contrário. Eu acho que você, como um franqueado, operador de um negócio, você trabalha muito mais do que um cara empregado, funcionário de alguma coisa. Não tem sábado, não tem domingo, o funcionário falta, você precisa substituir, você precisa controlar estoque, você precisa fazer tudo. Eu acho que um bom franqueado, ele é um franqueado que tem uma visão empresarial bacana, um franqueado generalista, porque ele vai falar de tudo um pouco, de finanças, de marketing, de logística, de gestão de pessoas. Então, essas são as características dos franqueados campeões. Mas a gente tem franqueados no Brasil, e isso está ganhando uma relevância, que são os multifranqueados. Tá? A gente já tem no Brasil, o maior multifranqueado brasileiro tem 120 operações, fica em Natal, no Rio Grande do Norte, ele opera lá em 4 estados, Boticário, Swarovski, entre outras marcas. E como curiosidade, maior multifranqueado do mundo, um grupo da Arábia Saudita, chamado Al Rocair, 7.000 franquias, capital aberto, na Bolsa. E esse é um sheik e ele construiu 13 shopping centers nos países árabes só para as marcas que ele traz de fora. Quanta novidade. Incrível. O maior multifranqueado das Américas é o Grupo Alsea, no México, 2.000 lojas. Operam no México Starbucks, Domino's Pizza, Popeyes, entre outras marcas de alimentação. Então, e a maior curiosidade de todas, os 10 maiores multifranqueados americanos, são 10 empresas que
trabalham todas elas no ramo de alimentação, faturam, eles operam 6.500 lojas, esses 10 maiores, tá? E eles faturam 25% do faturamento total do mercado brasileiro de franquias. Quer dizer, 10 multifranqueados americanos É 25%. faturam 50 bi, enquanto o nosso mercado inteiro aqui fatura 200. Então, só para vocês entenderem o que é o franchising nos Estados Unidos, a força do franchising. A gente tem, o Shaquille O'Neal é um franqueado de várias marcas, o Michael Jordan é franqueado, assim, é um negócio, é muito forte franchising nos Estados Unidos, e a gente está ainda, apesar de ser um mercado grande, a gente tem muito para crescer. Wagner, se você tinha dúvida... Caramba, né, cara? Várias curiosidades aqui que eu não tinha a menor noção. Novidades incríveis. Muito legal. Poxa, chegando... Não sei se você quer fazer mais uma pergunta, Ti. Não, fluiu rápido demais, né? Foi rápido, A gente está chegando né? já no final do nosso Webix Cash. Poxa, foi bem rapidinho mesmo hoje. Quando é bom, flui rápido. Flui rápido. Queria agradecer muito sua vinda, André. Eu sei que sua agenda é lotadérrima e por ter dado esse espacinho para estar aqui. Não, com o maior prazer. Eu sou fã da Webix, conheço bem o produto de vocês, acho que vocês têm uma mina de ouro na mão. Acho que o mercado de franchising acho que tem tudo a ver com o nosso mercado. Vamos ver se a gente consegue montar alguma coisa. A gente acredita na mesma coisa. Eu acredito também, eu também acredito. E obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Sempre à disposição. Se quiserem falar mais, se o pessoal pedir, Não, vamos falar mais bacana, de franchising. Hoje Podem foi, contar comigo. eu tô com várias perguntas na cabeça, mas que o tempo da gente é curto, mas eu acho que cabe uma segunda visita aqui pra gente fazer mais perguntas aqui. A gente tem até um projeto depois, que a gente que é surpresa ainda. Você falou muito sobre tecnologia. Junto, e aí, de repente, a gente pode voltar aqui para falar exclusivamente sobre o resultado desse projeto. Exato, né? O evento falou sobre os 20 anos que vocês enxergam para frente. Isso. Né? E acho que a gente pode vir para um próximo convite, quem sabe já com o Webix. Envolvida no processo, né? André, brigadão. Pessoal, obrigado por terem assistido a gente. Obrigado, Ti, por ter dividido o espaço aqui comigo. E até o próximo Webixcast.